Alemanha, eles facilitavam, às vezes, até um camarada que foi preso e tal, mas era soldado, né? Olha, aproveita, vai lá para o Brasil. Era uma aventura também, né? Então vem tanto gente boa como gente assim que teve algum acidente ideológico, né? Mas o começo da colônia alemã aqui é mais ou menos assim. Em primeiro lugar, o lugar mais adiantado da Alemanha era o Reno e o Mosel. O Mosel é um rio que sai da França e vai para o Reno. Na época, a Alemanha eram vários países. Então, desses vários países, um se chamava o Rhein, o Reno, e o outro se chamava Berlim, a Prússia. Os prussianos se aliaram aos ingleses contra Napoleão, e os do Reno eram a favor de Napoleão. Mas como Napoleão perdeu a guerra com a Inglaterra, e com a Inglaterra e com a Prússia e a Áustria, não é? Agora então a Prússia, a Áustria e a Inglaterra começam a ter mais topo, não é? Mas na verdade a Alemanha verdadeira do tempo de Carlos Magno era o Reno, inclusive a cidade de Aachen, Aix-la-Chapelle no latim, o latinizado, né? O francês, esse era a capital de Carlos Magno. Então, essa região evoluída da Alemanha perdeu a guerra, empobreceu a população relativamente, não completamente. E essa população aderiu à vinda ao Brasil. Então, os primeiros brasileiros aqui, alemães brasileiros, eles vêm do Reno. E eles vêm com uma tradição boa, inclusive de agricultura, ainda não muito de indústria. Então aqui, a região de Florianópolis, que antes era açoriana e pobre, agora começa a produzir mais a agricultura. O que salvou Florianópolis foi exatamente a grande Florianópolis ser cultivada por alemães, de tradição de agricultura. O português, o luso, ficou ou na Lagoa, ou ali em Santo Antônio, ou São Miguel, no Biguaçu, não é? Ou ele foi embora pelas praias afora para o Rio Grande do Sul. Ainda hoje, há açorianos que vão pescar no Rio Grande do Sul. Não, é interessante que até hoje eles não são muito da agricultura. Não são, eles não têm tradição. O agricultor açoriano que veio era o português mais atrasado e, ao mesmo tempo, ao chegar aqui, praticou como é que se diz, a economia mais atrasada, que é meramente exploratória. Destruidora da natureza também. É. Perfeito. Professor, ao longo do século XIX e a primeira metade do século XX, Santa Helena teve uma importante colônia alemã. Inclusive, Blumenau era a língua oficial de Blumenau, só se falava alemão em Blumenau. O senhor chegou a conhecer essa Blumenau que só falava alemão? Sim, eu quando era menino, até só se falava alemão lá no Alto Biguaçu. Na zona alemã, não é? Na zona alemã. É. Então era assim, meu pai dizia, aqui dentro de casa fala alemão, lá fora pode falar português. Professor, mas é o seguinte, então você falava muito alemão. O que aconteceu que essa língua sumiu completamente, o alemão desapareceu quase. Hoje tem umas pequenas ilhas de alemão, geralmente dialetos, né? E Blumenau mesmo, eu estive em Blumenau lá, a língua desapareceu, essa língua? O alemão hoje ficou só a língua erudita, uma coisa assim. As gerações novas vão cuidando de aprender inglês, embora também alemão, porque fala em casa um pouco ainda, alguns, não é? Mas a língua nossa é o português, o alemão hoje ele quer saber português, e não é só esse o problema. Que explica por que está desaparecendo o alemão, é que as raças se misturam. Veja bem o que o meu pai dizia, nós éramos 11 irmãos homens. Ele dizia assim, olha meus filhos, é bom vocês escolher moças alemãs para casar, porque elas sabem fazer a comida dos alemães. E como é que aí o resultado final foi o contrário.
Os jovens sabem, eles gostam de contradizer os mais velhos, né? A maioria casou com italiana. Interessante. Os seus irmãos, né? Casaram com italianas? Por exemplo, os meus parentes aqui de Campeche, que são de origem alemã, do meu irmão Ivo, não é? Ela é italiana. Todos falam um pouco italiano ainda, porque é uma língua latina, né? Mas alemão não tem mais ninguém que fala. Em 1900, anos 40, a campanha da nacionalização, o senhor estava aqui em Florianópolis ou o senhor estava em Alto Biguaçu nessa época? No tempo da guerra? 1940? Olha, a guerra sempre foi um problema, porque naquele tempo as guerras ainda tinham muito de raça por trás. Então houve naturalmente uma grande desconfiança contra os de origem alemã. Mas eles foram à guerra também, não é? Não, a pergunta é a seguinte, o senhor estava... O que eu fiz? O senhor presenciou a polícia invadindo os redutos alemães, queimando bíblias, queimando livros alemães, o senhor chegou a ver isso? Sim, naquele tempo havia uma tradição alemã muito forte ainda e muita documentação. Então a polícia brasileira assim, culturalmente, vamos dizer, ignorante, tinha tendência de fazer os alemães queimar os livros. A minha mãe queimou muitos livros, sabe? Alemão. Nada a ver, assim, documentos antigos. Desapareceu uma boa parte da história catarinense por causa disso. Que o açoriano, ele veio analfabeto, na maioria. Então o açoriano não escreveu a história dele. É pena isso. É pena, né? Ao passo que o alemão, ele tinha escritos, muitos escritos alemães estão na Alemanha ainda. O Fritz Miller foi traduzido, não é? Mas Hans Staden, sim, o primeiro alemão que pisou em Santa Catarina, pisou. Fez o mapa de Santa Catarina. Primeiro mapa? Merecia ter um monumento. Completamente desconhecido. E esse documento, o Estreito que devia fazer, porque ele fez o mapa dele a partir do Estreito. Então, se o Estreito quiser fazer propaganda de turismo, então diga que o Estreito é o lugar onde foi feito o primeiro mapa, olhando dali para a ilha. Ele fez isso, é verdade, o mapa dele. Mas só uma coisa, o açoriano que veio aqui era um analfabeto. Então, por exemplo, uma coisa interessante, São Miguel do Iguaçu, né? 1748, 1750, chegaram ali, foram assentados e tal, né? Eles podiam ter escrito lá, podia dizer, eu cheguei no dia tal, tinha tal coisa, não tem nada disso. Não existe nada não existe absolutamente nada. Se existir é raro. O que existe sobre São Miguel do século XVIII e século XIX é relato, 2, 3 linhas, ou um parágrafo bem rápido, de navegante estrangeiro. Que passou ali e tal, tem uma... Como é que chama? Tem uma bica d'água, ali se abastece do navio e vai embora. Acabou a descrição da cidade. Mas os alemães deviam ter, por exemplo, de repente tinha alguém lá em 1929... correspondência, e existia já correio, tudo, né? Então... E havia contato com a Alemanha, convidavam outros para vir também. Então perdeu-se tudo isso. Por exemplo, quem tinha escola, por exemplo, Knoll. O Knoll, aquele professor, poeta. O professor Knoll. Ele foi o professor de alemão da minha mãe. Às vezes se diz, porque os alemães fizeram escolas alemãs. O governo devia fazer escola para ensinar português. E não fizeram isso, E então o Knoll era um alemão que dava aulas em alemão, mas também escrevia em português. E muito bem. Ele era muito bom. E curioso é o seguinte, eu tenho o hino de Santa Catarina de Knoll. Porque eu fiz uma crítica contra o hino atual de Santa Catarina, dizendo que ele é um hino imposto politicamente. Ele não corresponde à mentalidade catarinense, ao espírito do Estado. E depois é um hino ruim de cantar, ninguém aprende aquilo, não é? Quando o governador toma posse,
Ah,